Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Um dia muito importante para minha família, o dia em que o meu irmão, Marcos Camilo, que é responsável pelo projeto Roupão da Fé, hoje completa mais um ano de vida. Mano, que Deus te abençoe grandemente, que te dê muita sabedoria e, ao mesmo tempo, saúde para continuar desenvolvendo esse ministério maravilhoso que você tem desenvolvido com Deus. Hoje faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi julgado e crucificado. O texto que nos acompanhou durante toda a semana, Marcos capítulo 15, verso 34, que diz: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? O nosso guia de estudos vai trazer aqui dois textos, ambos do livro Deserto às Nações, um deles na página 594 e o outro na página 605, onde Ellen White vai mostrar um pouquinho daquilo que aconteceu durante a semana para podermos entender dois aspectos fundamentais do contexto da morte e, ao mesmo tempo, sepultamento de Jesus. O primeiro texto, que é da página 594 do livro Deserto às Nações, diz assim: Pilatos desejava libertar a Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição de honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar do prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica outro. A corrente se dirige vigorosamente para o lado errado e aquele que consente com o mal é levado para densas trevas da culpa. Quando você pensa sobre Pilatos e a decisão que ele acabou tomando, nós falamos sobre isso na lição de domingo dessa semana. Pilatos, ele tinha convicção de que Jesus era inocente. E o Senhor Deus deu luz suficiente a ele, conhecimento suficiente para que ele pudesse julgar sabendo o que ele estava fazendo. Quando, depois de perceber a inocência de Jesus, perceber que havia uma situação de ódio por parte dos líderes religiosos e de ciúme da parte deles em relação a Jesus, e que por isso eles estavam trazendo Jesus até ele, Pilatos vai simplesmente tentar organizar, usar tudo que ele tem na sua mão para tentar escapar de ter que condenar a Jesus. Até enviar Jesus a Herodes, ele vai enviar. Sabendo que Jesus era da Galileia, ele vai dizer, não, então deixa que o Herodes julgue isso. E isso, inclusive, fez com que os dois se aproximassem. O texto de João vai mencionar exatamente isso. O fato é que não deu certo, porque o Herodes mandou ele de volta, porque também viu que ele era inocente. Então, não havia base para se trabalhar a ideia de que Jesus fosse culpado de algum tipo de crime. Pilatos, sabendo disso, estava ainda trabalhando para isso quando a sua esposa, ela envia um recado para ele dizendo, não te envolvas com a morte desse inocente, porque em sonhos eu sofri muito por causa dele. Pilatos não só tinha a convicção de que no aspecto do julgamento Jesus era inocente, mas agora, de uma forma sobrenatural, a sua esposa também tinha tido um sonho. E no sonho foi mandado um recado para ele, não te envolvas com a condenação desse inocente. Pilatos, portanto, tinha agora todos os elementos nas suas mãos para ele poder tomar uma decisão. Ele escolheu o caminho mais fácil, pelo menos aquele que parecia mais fácil. Mas como vai dizer a Bíblia, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte e morte eterna. Pilatos vai escolher sacrificar a sua consciência e vai, ao mesmo tempo, entregar Jesus para ser chicoteado e, ao mesmo tempo, executado. Isso foi o grande erro da sua vida. O amor ao poder que ele tanto teve, levou a perder exatamente aquilo que ele queria. Ele não apenas sacrificou sua consciência, mas pouco tempo depois o próprio imperador tirou dele a posição de procurador. Ele não suportou essa situação, passou por algumas situações de doença mental mesmo, e a história vai mencionar que ele foi para a região da Espanha, e com uma compulsão tremenda por lavar as mãos e tentar remover de si a culpa, mesmo sendo um indivíduo que não tinha escrúpulos. Mas a crucificação de Jesus e a entrega de Jesus para a morte mexeu realmente muito com ele. Ele inclusive, depois da ressurreição de Jesus, foi
foi envolvido na tramóia dos líderes religiosos de Israel para tentar ocultar a ressurreição de Jesus. Ele tinha convicção do que tinha acontecido. E ele coloca fim na própria vida, tentando escapar dessas lutas mentais que ele enfrentava por causa da culpa por ter entregado Cristo Jesus. Portanto, escolher o caminho mais curto dificilmente vai trazer algum tipo de tranquilidade. Devemos aprender isso com o Pilatos. O outro texto, também do livro das Atos das Nações, na página 605, diz assim: a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão estava pesando sobre ele. A ira de Deus contra o pecado e a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade encheram de profunda tristeza o coração do filho. Não podia ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do rosto divino penetrou seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. Você percebe que quando nós pensamos na crucificação, nós pensamos mais naquilo que representava realmente essa dor física, porque além de ter sido chicoteado, e nós falamos sobre o que significava tudo isso durante essa semana, chicote à base de tiras de couro cru, tendo nas pontas pedaços de metal, de osso ou até mesmo de vidro, eram colocados, e quando esse chicote era colocado, era arremessado contra as costas do prisioneiro, fincavam na carne. Quando era puxado de volta, pedaços de carne eram removidos. Era uma dor terrível e agonizante. 39 chibatadas eram dadas, era uma quarentena, mas o último golpe era considerado como golpe de misericórdia. Por 2 vezes Jesus foi chicoteado. Ele estava realmente fisicamente debilitado. Uma coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça. Ele, inclusive, apanhou muito dos próprios, tanto da guarda do Sinédrio, como também dos próprios soldados romanos. Ele nem sequer conseguiu carregar a cruz. Então você percebe, fisicamente, ele estava bem debilitado. Mas Ellen White vai mencionar que essa agonia, a agonia de ter tido os pecados da humanidade colocados sobre ele, o afastamento do Pai que ele sentiu por causa da questão do pecado. Ele não conseguia sentir a presença do Pai. Isso produziu nele uma agonia tão grande que ele mal sentia a dor física. Você consegue imaginar? Bom, claro que não consegue. Ela vai mencionar aqui de forma muito clara que o afastamento do rosto divino penetrou seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo ser humano. Cristo foi até as últimas consequências para poder salvar a você e a mim. Como você tem lidado com isso? Eu quero, na verdade, desafiá-lo hoje, no final dessa mesma lição, ou dessa história a respeito da morte de Jesus, de te incentivar a pensar no que representou para Jesus tudo isso. Amanhã, quando você estiver reunido com a sua unidade da escola sabatina, compartilhe com as pessoas como você encara esse gesto de doação da parte de Cristo Jesus. E como nós devemos reagir diante disso tudo. Mas, acima de tudo, você e Deus agora, eu gostaria que você abrisse seu coração para Ele, agradecesse ao Senhor pela doação de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, se comprometesse com Ele e com o seu reino. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque a cruz representa para nós não apenas uma possibilidade de salvação, mas uma garantia de salvação. Nos colocamos em Tuas mãos, agradecidos por tudo que ela representa para nós, mas, ao mesmo tempo, te pedindo que nos ajude a viver com compromisso com Jesus. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Pedindo também que o Senhor possa responder a cada pedido do nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?